O Final Level Cast está de volta para mais uma edição. E hoje eu tô aqui acompanhado dos meus queridos, como sempre, Rodrigo Coelho, Mass Effect, para falar de uns jogos que a gente gosta bastante, cara. Como é que você tá, Coelho? Tá animado para esse programa hoje? Eu tô muito animado, inclusive eu já falei múltiplas vezes aqui que esse ano é o retorno de Metroid. Eu quero ver como é que ele vai ficar em um planeta cheio de Metroidvanias incríveis que a gente vai conversar aqui hoje, né? Porque a Nintendo, ela vai ter que aplicar umas coisas novas aí, né? Pra franquia que dá metade do nome pra esse gênero, né, cara? Eu tô bem feliz. Esse é um assunto muito legal, tô bem animado pro episódio de hoje. É verdade, eu fico curioso aqui se Metroid é o pai ou a mãe, né? Porque Vania, teoricamente, né, seria... Tá bom, desculpa, gente. Eu não sei pra onde eu quero ir com essa piada. Como você tá, Márcia? Tudo bem? Eu tô bem. Eu tava pensando um pouco a respeito de pra onde você tava indo. Eu sempre me lembro que eu tenho uma tia chamada Vania. É instantâneo. Fala Metroidvania, eu lembro que eu tenho uma tia chamada Vania. Mas essa tia mora num castelo? Então, a casa dela era grande. Ah, tá vendo? Talvez. Olha só. Não sei. Tá aí um novo ponto pra eu pensar a respeito. É só o Coelho rir dessas piadas, né, cara? Cara, eu gosto. Não, é porque o Coelho, ele é um ser humano que ele tá acima de nós. Ele tem um humor que nenhum brasileiro consegue alcançar. Gente, eu já falei, cara, quarta-feira chega, a gente tá reunido, falar com os amigos aqui sobre os nossos assuntos favoritos. Eu tô sempre muito feliz. Não, eu acho perfeito. Inclusive, eu amo que o Dan sempre começa te perguntando primeiro como que você tá, porque geralmente eu tô, tipo, deitada, com o olhar vazio, olhando pro nada, assim, meio, ai, viver horrível. E aí... Com a luz vermelha do seu microfone refletindo na bochecha, assim. Isso, no escuro, porque eu gravo, né, com uma meia luz aqui. E aí eu também, tipo, se o Dan me perguntasse primeiro, e aí, Márcia, como você tá? Eu ia falar, nossa, depressão. e aí ele pergunta pro Coelho primeiro, e o Coelho, estou ótimo, estou muito feliz, porque não sei o que lá. E aí eu vejo uma luz, assim, eu falo, caramba, não, pera, eu tô bem, eu tô feliz. Eu vou ligar pra sua tia Vânia, eu vou pedir pra ela te mandar um McDonald's de presente, isso, surpresa. Aí, ó, tá vendo? Coelho é perfeito, Coelho é perfeito em tudo. Mas eu vi um meme esses dias no Twitter, é um gatinho com uma cara muito de triste, assim, uma moça falando com ele, e aí na moça, tipo, pessoas falando comigo de manhã, e aí no gato tá escrito, eu superando o trauma de ter acordado. Sou eu. É sem você. A gente pode fazer uma releitura desse meme com o Coelho começando a falar no Final Level Cast. Muito animado. Eu superando os traumas de estar viva. É isso. Acho que foi super pontual esse meme. Maravilhoso. E olha, nós não estamos sozinhos, vocês já devem ter ouvido aí essa voz gostosa, a voz macia de Lucas, cara, do Nautilus, aqui mais uma vez com a gente. Ô, louco, achei que tinha outra pessoa também. Que é a minha voz, que isso? Esperando o Guilherme Dias entrar? Não, era eu tava você. esperando o Guilherme. Pô, o Dias tá aqui, eu não sabia. E aí, gente, tudo bom? Tudo bem, cara? Fico muito feliz pelo convite de novo, muito obrigado. Sempre bom falar de joguinhos e eu também gosto muito do tema que a gente vai falar hoje, então tô bem animado. Isso aí. E como é que tem sido sua rotina, cara? A gente tava conversando aqui que você tá cheio de embargos aí, jogando muitas coisas. Jogos secretos que não pode contar. Homem misterioso. Eu não posso falar dos jogos secretos agora, mas eu posso falar que uma das razões da correria ali que rolou foi que a gente teve a oportunidade de jogar uma prévia do Psychonauts 2, que eu fiquei muito feliz, porque eu amo o primeiro Psychonauts e a Double Fine teve uma importância muito grande na minha formação, né, enquanto eu fazia design de jogos. Uma das razões que eu me mantive fazendo foi por causa do documentário do Double Fine Adventure, né, que eventualmente virou Broken Age. Eu lembro quando a gente recebeu o e-mail do Psychonauts, eu fiquei, o quê? Como assim? A gente tá recebendo esse e-mail? Que oportunidade é essa? Então foi bem legal. O jogo tá maravilhoso. Eu não sei o quão fã de jogos de plataforma vocês três são, mas se vocês curtem um bom jogo de plataforma, eu acho que vocês vão gostar bastante do jogo. Eu recomendaria ficarem ligados e darem uma olhada no vídeo do Psychonauts 2 lá no Nautilus também. Olha, já chegou com o merchan, inclusive ótimo merchan. Sim. Vou dar uma olhada com certeza depois. O primeiro Psychonauts é alucinante, assim, muito louco esse jogo. É uma das franquias mais criativas, assim, que tem no Xbox hoje, né? Muito legal. Os mundos deles são fantásticos e no 2 parece só, tipo, o maior e melhor e eu tô muito feliz de como o jogo tá e de ele existir, né? Porque o primeiro Psychonauts saiu, tipo, em 2005, faz 16 anos já. Fazem 10 anos já, caraca. Não, porque a gente pensa 10 anos atrás é 2000. Não, Sim. Pra mim, quando fala 2005, pra mim faz, tipo, 5 anos. É verdade. Foi ano passado, 2005, né? Vamos lá. É exatamente isso. Olha o atestado, todo mundo vacinado aqui já, né? A gente tá com o pezinho lá já, né? Pior que eu não tô, cara. Pior que eu não tô ainda. Eu ainda não tô, não. Não, a gente tá com o pezinho, tá indo pra fila da vacinação. A gente ainda não vacinou, a gente tá só com o pé lá. Na verdade, eu vou estar vacinada. Quando esse episódio sair, eu já serei um jacaré, gente. Olha Só, que maravilha. Lembrei disso aqui agora. Tá vendo? Tá aí o motivo pra começar o podcast feliz. Verdade, vou estar vacinada, porque eu sou muito novinha.
18 anos, 3 metros de altura, não é isso, Isso, exatamente, sou eu. A gente vai colocar um jacaré escondido na nossa thumb desse episódio aqui, em homenagem a Márcia. Então. Muito obrigada, gente. Vai ser lindo esse dia. Eu vou chorar emocionada. Maravilhoso. Só queria fazer um comentário aqui que eu não sabia que o Broken Age é do mesmo pessoal do Psychonauts. Esse pessoal fez, cara, muito jogo. Especialmente porque depois do Brutal Legend, a Double Fine meio que se dividiu em várias equipes, né? Eles fizeram vários jogos menores. E o Broken Age foi um deles também. Então eu vou fazer outro comentário na mesma linha, porque você falou que o Double Fine Adventure se transformou no Broken Age. E eu achei que ele tinha virado o The Cave, que saiu antes. Não foi? Não saiu antes? Putz, eu não vou lembrar a data. Eu tenho a impressão que saiu antes sim. Mas não, é que o Ron Gilbert... É porque eu fiquei muito obcecado na época com isso. O Ron Gilbert trabalhava na equipe do Broken Age, né? Do Double Fine Adventure, mas depois ele foi para outra equipe dentro da Double Fine pra fazer o The Cave. E eu tenho a impressão também que saiu antes que o Broken Age, o The Cave. Eu joguei o The Cave no Wii U, cara, achando que ia ser o Double Fine Adventure, porque eu também vi o documentário, também fiquei fissurado. É muito bom aquele documentário, cara. Muito bom Fantástico. mesmo. Bom demais, gente. Mas hoje a gente não vai falar sobre a Double Fine, a gente pode até falar disso em outro momento, quem sabe? Hoje a gente vai falar sobre Metroidvanias, né, cara? Que nesses últimos anos aí tiveram vários e vários jogos nesse estilo. Agora, como o Coelho já antecipou, vai ter o retorno de Metroid. Falta aí o retorno do Castlevania, né? Por favor, Konami. Konami. Eu sei que pedir qualquer coisa pra Konami é sempre pedir demais, mas eu peço mesmo ela tá assim. dormindo na tumba dela atualmente, fechadinha, ela não consegue nem ouvir o pedido dos fãs. A tumba dela é uma máquina de pachinko, né? O barulho do patinco lá, aquelas moedas todas. Cara, não sei se vocês já viram um patinco de perto, meu irmão. Você tá passando na frente assim, a porta abre, parece abriu a porta do inferno, assim. É uma barulheira insana, cara. Insana, muito bizarro. Não sei como é que a pessoa consegue ficar lá dentro. Não tava ligado. Mas tá lá, Konami, sem conseguir ouvir os fãs, é isso. O lance de Metroidvania que a gente fala, a Double Fine já fez um Metroidvania também, olha só. Eu vou falar dele depois. Olha aí. Deixa o suspense. Deixa suspense. Então não tá fora do assunto. Tudo foi amarrado aqui pra entender. Tá tudo planejado. O Lucas chegou aqui, a Double Fine passou um papelzinho debaixo da porta pra ele e falou assim, toma, fala lá. Aí ele amarrou todo o roteiro. Ele é esperto. Tá certo. O cara é bom mesmo. Ô Dan, eu queria aproveitar que a Márcia vai se vacinar e lembrar a galera, né, de se vacinar também. O que você acha disso? É uma boa, né, cara? A gente tá sempre alertando aqui, né, pessoal, a gente tá batendo nessa tecla, gente, que a pandemia não acabou. E se você puder se vacinar, gente, se vacina. E não fica com essa de escolher vacina, não, gente. Escolher, você escolhe Pokémon. Entendeu? Na hora que você vai lá capturar o que você quer, quando você vai começar a sua aventura, aí você escolhe. Vacina não, gente. Vacina vai te deixar imunizado, mais bonito. Exatamente. Você nunca na sua vida escolheu uma vacina antes, então não seja idiota agora. Tome a vacina que tiver pra tomar. Bom, acho que a Márcia já deu o recado mais direto possível. É sobre isso, gente. Não escolha vacina, toma que tiver, use máscara. E eu acho que agora, como a gente já tá chegando em faixas etárias menores, que talvez a gente, né, já saiu um pouco dos idosos, que eu acho que não era tanto nosso público aqui, eu acho muito bom a gente falar também que mesmo depois de vacinado, os seus amigos que ainda não vacinaram e as pessoas que por um acaso não querem se vacinar, elas também não estão imunizadas. Então, continue usando máscara, continue protegendo, porque é essencial a gente continuar um período ainda seguindo todos os cuidados, porque só você vai estar imunizado, mas você ainda pode passar o vírus pra frente. Pra acabar logo isso. Exatamente. Então, segura mais um tempinho, se vacine, tome as 2 doses, isso é muito essencial. Depois de tomar a primeira dose, você não está 100% imunizado, então não conte com isso. Continue usando máscara, continue se protegendo. Vamos todos juntos conseguir passar por isso, se a gente fizer a nossa parte. Maravilhoso. Eu não aguento mais, gente. Eu preciso me vacinar, pelo amor de Deus. Nossa, eu quero muito me vacinar. Uma coisa que eu acho engraçado, já fui na padaria, tinha uma mulher reclamando que ela tomou a vacina do X e que aí ela passou muito mal, que ela pagou todos os pecados da vida dela. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, moça, é uma bênção. Quisera eu ter passado a noite inteira passando mal. E realmente, eu acho que é esse sentimento. Eu vou ficar muito feliz se eu tiver uma reação também, porque significa que você tá imunizado. Você, tipo, não porque você teve reação, tá, gente? Funcionou, né? Eu prefiro não ter reação, mas se eu tiver também, eu vou ficar feliz da mesma forma. Eu tomei vacina. Então, o que é um dia, se você tiver por um acaso, porque não é regra que você vai ter reação, o que é um diazinho passando mal em vista de estar imunizado. Então, assim, não seja fresco. É sobre isso. Eu tomei a primeira dose da AstraZeneca por causa de comorbidade, eu sou asmático, né? E eu nunca fiquei tão feliz de ter febre. Eu falei, nossa, vem febre, meu Deus, eu vou até ficar me aconchegar aqui debaixo da coberta.
eu vou ter exatamente esse Foi, sentimento. tipo, nessa energia, entendeu? Tipo, eu tive uma reação, né? Mas, como tu falou, não é regra. Mas, gente, para, né? Tá todo mundo aí, pré-pandemia, aí no carnaval, ia fazer um monte de coisa, tudo super insalubre, aí tá com medo de uma febrezinha que vai dar por causa da vacina. Pode nem vir. Pelo amor de Deus. Pode nem vir. Pô, para, né? Bobeira, É isso aí, gente. Então é isso, gente. Ouçam o recado da Márcia, do Lucas, do Coelho. O meu também, né? Eu dei recado também, né? Não dei. Você deu com o seu coração. A gente sentiu. O que importa é o sentimento. O que importa é o sentimento. Agora, bora falar de Metroidvania, gente? Vamos nessa? Bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Turururu. Eu amo que o Coelho sempre faz a musiquinha. Obrigada. Tururu, é pro Zabuzeta. Não, eu acho ótimo, porque na minha cabeça também faz a musiquinha. Isso você faz. Eu vou pedir pro Zabuzeta deixar o Coelho fazendo esse pururu, sabe? Tururu. Metroidvania, meus amigos, é um gênero que se tornou extremamente popular, né? A vida toda eu acho que a gente jogou Metroidvania, a vida toda não, mas por muitos anos. E a gente não chamava de Metroidvania, mas já tem uma boa década ou mais que a gente deu esse nome. Não sei como que o pessoal entrou num consenso, né, com esse nome Metroidvania, mas claro que a gente sabe que é por causa dos pais desse estilo, que é Metroid mais Castlevania, tipo o chip da Samus com o Alucard, sei lá. Mas esse nome é feio, né, gente? Ah, você acha? Sério, Eu acho simpático. Pô, eu acho Metroidvania um nome feio. Eu acho que eu já me acostumei com ele, assim, porque, né, já tá tão na boca do povo que eu acho que eu, sei lá, passei por cima. É, né? ganhou na insistência, assim, tipo, tá bom, Metroidvania, esse é o nome. Eu nunca parei pra pensar qual a minha opinião a respeito. Apenas a questão da minha tia. Eu não consigo. Eu não conheço a sua tia, mas eu fico imaginando, tipo, uma tia. Pensa numa tia com um Metroid na cabeça, assim, tá ligado? Desculpa, tia É Vânia. pior que eu nem lembro mais como é o rosto da minha tia, porque é aquelas tia que, tipo assim, você conhecia quando você tinha, sei lá, 10 anos de idade e nunca mais você viu. Cara, a tia Vânia tem muito nome de tia, tipo, de muito tempo atrás, assim. É bem isso. Agora eu vou ficar pensando na construção da palavra Metroidvania. Mas na verdade, nem foram esses os jogos que realmente os primeiros que tiveram essa mecânica de Metroidvania, né, Dan? É, assim, enquanto eu pesquisava, né, eu fiquei sabendo que existia um jogo aí que eu tenho certeza aqui que todos jogaram, chamado Dragon Slayer 2 Xanadu. Não sei se é assim a pronúncia. Xanadu! Você tava falando que Metroidvania é feio. Xanadu, mano. Nada a ver Já esse pensou nome. se fosse Xanaduvania? Nossa Droga, senhora. Casladu, sei lá. Pode ser pior. Cara, esse jogo, né, pra época, assim, ele era um jogo com algumas mecânicas bem pra frente, né? Ele era um RPG de ação que, enfim, tinha uma espécie de um mapa aberto ali, que era esse conceito do Metroidvania mesmo, né? De você ter um mapa inteirão ali, né? Você não tem fases, né? Como era comum nos jogos lá nos anos 80, anos 90, né? Você terminava uma fase, ia pra outra e tal. E esse jogo, ele já trazia esse conceito. Mas a verdade é que quem realmente talhou o nome e que influenciou e que foi responsável pelo gênero e que hoje em dia você olha para trás, né? E você vê características desses jogos influenciando até hoje e sendo o conceito geral do Metroidvania vindo desses jogos, é de fato o Metroid e o Castlevania. Mas assim, é justo a gente citar o Dragon Slayer 2 Xanadu, acho que é assim que fala, sei lá. Eu tô vendo umas imagens dele aqui, ele parece meio que uma mistura de Metroidvania com um Adventure antigão, assim. É, ele tinha os conceitos, sabe? Ele tinha os NPCs, você podia trocar os seus equipamentos, você podia trocar as armas, então ele tinha esses elementos, assim, que depois foram aparecer no Metroid, no Castlevania e tal, só que ele era bem, assim, embrionário, né? Ele era um jogo mais simples, ele saiu um ano antes do primeiro Metroid, né? 85. Então, eu não sei, sinceramente, se o Metroid, por exemplo, mirou nesse jogo, sabe? Eu honestamente não sei dizer isso, mas é importante a gente citar ele aí, só pra galera saber, assim. Eu acho que muita gente ignora ele, mas é legal a gente citar, sabe? Ah, bem legal. Mas eu acho que a Nintendo, ela tava meio que com esse pensamento, assim, de expandir os mapas e aumentar as coisas, né, nos seus jogos nessa época e dar um jeito de não fazer só fases. Eu não sei se realmente teve inspiração ou não, mas a própria indústria toda tava caminhando pra essa direção, né? Tanto que vários jogos surgiram nesse mesmo estilo. E aí teve Castlevania. Vocês jogaram o Castlevania original, Lucas? Você chegou a jogar ele ou não? Eu joguei muitos Metroidvanias, gostaria de introduzir essa fala primeiro com isso. Estou jogando Super Metroid, mas eu nunca joguei um Castlevania. Nunca joguei um Castlevania. Olha só, caraca, é mesmo? Tipo assim, eu já comecei o Symphony of the Night, joguei algumas horas dele, mas na época eu parei de jogar, não lembro porquê. Então tá aí o meu grande pecado gamer. Eu nunca joguei um Castlevania, mesmo amando Metroidvanias no geral. É assim que eu respondo essa pergunta. Tá tudo bem, a gente tá mutando você aqui agora, mas a gente segue, tudo bem. Eu vou ali com o Lucas, então, porque eu nunca joguei um Castlevania, nem um Metroid. É nóis! É nóis, Eu vou ali com ele rapidinho. Então você não
chegou a ver o Castelo Invertido, que você sabe que é tido como um dos maiores momentos dos jogos, Greatest Moments in Gaming, de acordo com a Wikipedia aqui, ó. O momento que você descobre o Castelo Invertido é descrito como um desses momentos. Você diz no Symphony of the Night, né? No Symphony of the Night, ele falou que ele começou e nunca terminou. Eu ainda posso ter esse momento, olha só. Ah, é verdade? Não esteja tarde. Até porque esse jogo, ele tá disponível hoje, é muito fácil de você conseguir jogar ele no mobile e tudo mais, e continua bom. Não, acredito, eu quero jogar a série Metroid também, né? Mas acho que o Coelho perguntou do Vampire Killer, né? O primeiro, né? Castlevania, que é o de 86, ele saiu no mesmo ano do Metroid, só que ele saiu depois do Metroid, né? E até isso só alimenta um pouco da discussão de quem fez primeiro, sabe? Se é o Metroid ou se é o Castlevania, que eu acho uma bobagem ficar discutindo isso. Ah, é meio bobagem, eu também acho. Mas foi Metroid. Então não é bobagem, eu concordo. Inclusive, eu acho que tinha que dar os créditos pra Nintendo. Tira esse Vânia do nome aí. Vânia é a tia da Márcia, pô. Isso, Brincadeiras à parte, né? O Metroid, o primeiro Metroid, foi o que começou a usar todas essas características que a gente vai falar um pouco mais pra frente do que formam o Metroidvania, né? Do que é essencial ali pra você identificar um jogo e sentir que tá jogando, né? De fato, um jogo desse gênero. E o Vampire Killer, ele trouxe a mesma fórmula do Metroid, né? Só que ele foi expandindo em alguns elementos. Você citou o Symphony of the Night. O Symphony of the Night, ele evoluiu tudo isso, né? Demais, e eu acho que o Symphony of the Night é o grande responsável por, sei lá, ter criado um manual de, tipo, ter agrupado todas as coisas que o Metroid e o próprio Castlevania fizeram antes, sabe? E eles colocaram tudo num jogo só e falaram, gente, ó, daqui pra frente quer fazer Metroidvania? Só olha isso aqui, ó, tem uma listinha aqui do que tem que ter, sabe? Tá tudo nesse jogo. Eu acho que ele é o grande responsável por isso, assim, né? Tipo, anos depois. Mas acho que os primeiros, né? O primeiro Metroid e o Vampire Killer são os responsáveis por tudo, assim, né? E eu acho que esses jogos, eles eram muito avançados pra sua época, cara. Era uma época que tinham muitos jogos muito simples de plataforma e eles foram além. Eu não sei nem se eles estavam tentando ser um jogo de ação, né? Eu acho que eles estavam mais tentando ser jogos de plataforma que vão além no que se pode ser feito naquela mídia. E fizeram muito certo, né? E, cara, o que torna um Metroidvania, né? A gente tá falando bastante sobre esse gênero, mas eu acho que é a hora da gente começar meio que a pontuar um pouquinho dessa fórmula. Uma principal característica que eu acho que é fácil da gente identificar em vários deles, que pegam elementos de Metroidvania, às vezes nem é um jogo de ação, às vezes é mais plataforma, tipo Ori e tudo mais, é a questão do mapa interligado, né, Dan? Acho que ele é o elemento mais importante, na verdade, né? Inclusive, né, existem várias discussões, às vezes você tá jogando um jogo tipo, por exemplo, Dark Souls, né? Que é um jogo que eu já ouvi muitas pessoas comentando que o primeiro Dark Souls é um Metroidvania. Eu acho que não é, até porque o mapa, ele tem um momento ali que ele deixa de ser uma coisa só, né? Não sei se o Lucas jogou e vai lembrar melhor do que eu, mas não acredito que ele entre nessa classificação, assim. Mas o mapa ser toda uma coisa só e com as áreas fechadas e você ir progredindo e podendo ir explorando esse mapa, você vai voltando, né? Vai fazendo backtracking e tal. Esses elementos são muito importantes, assim. Lucas, pra você, cara, o que é essencial quando você joga um jogo e você fala, cara, isso aqui é um Metroidvania? Eu sinto que hoje a gente pega com tantos desenvolvedores diferentes e tal, moldou um pouco o que pode ser um Metroidvania, né? Mas eu acho que na essência é isso aí, né? Esse mapa interconectado, voltar por caminhos antes inacessíveis depois de explorar e liberar novas habilidades, né? Então tu vai liberando os mapas aos poucos conforme tu vai liberando essas habilidades, revisitando lugares, e esses lugares ganham novos significados por causa dessas habilidades que tu não tinha antes, né? E aí tu vai liberando o mapa aos poucos. Eu acho que na essência é isso, né? Por isso que é um estilo que se apoia tanto o pilar principal, eu diria, de Metroidvanias, mesmo Metroidvanias mais voltados pra combate ou qualquer coisa, fica muito em cima da exploração, né? Porque tu acaba indo e voltando e liberando novas habilidades, explorando, seja pra enfrentar um chefe, ou desbloquear uma nova habilidade, qualquer coisa. Pelo menos se a gente pega um Metroidvania mais tradicional, por assim dizer, eu acho que esse lance do mapa interconectado, onde tu volta pra acessar áreas que eram inacessíveis com novas habilidades, né? Que tu vai desbloqueando. Não sei se faz sentido pra vocês. Faz total sentido. Eu acho que esse ir e voltar, eu acho que é a base essencial. Então aí a gente tem um mapa enorme e coisas que você não consegue acessar a princípio e você consegue acessar ou porque você pegou um item lá na frente ou uma habilidade lá na frente. Pra mim, a base da coisa é o ir e voltar. Vai e volta, o tempo todo. Uma coisa que eu acho legal, isso que a Márcia falou, é que, assim, uma característica pra você poder voltar no mapa é quando você conquista uma habilidade ou algum item específico, alguma coisa que, de certa forma, evolui o seu personagem pra que você possa voltar num ponto do mapa e acessar uma área que antes era inacessível. Aí o mapa vai e ele se expande a partir daquele momento. Sei lá, abre uma área em cima ou uma área embaixo que antes você não conseguia acessar. Por exemplo, os Zeldas mais antigos, né? Pra você passar por uma certa parte do mapa, você às vezes precisava do Hook, pra você poder atirar ele e
você, sei lá, passar por um laguinho e ir pro outro lado do cenário. Mas ele, apesar disso, eu não acho que ele seja um Metroidvania por causa disso. Porque, tipo, depois que você fecha aquela dungeon do jogo, você não volta mais lá, sabe? Por exemplo, se você jogar o Link's Awakening, esse remake mesmo que saiu pro Nintendo Switch, que tá mais fresco na cabeça da galera, quando você chega numa dungeon e você vê que você não tem ainda o item que você precisa, você normalmente consegue acessar a área do mapa, porque tá ali pra você, né? Mas você não vai conseguir progredir, porque, sei lá, você precisa de uma arminha específica. Quando você pega, você consegue avançar, fazer a dungeon, mas a partir do momento que você fecha aquela dungeon, você não volta mais lá. Por mais que seja um mundo aberto ali. Então, tipo, você não tem esse backtracking aí que tem no Metroidvania, que vai abrir um novo caminho. É uma dungeon fechada, que você realiza ali tudo e tal, e aí você avança pra próxima. Ah, mas isso do fechar não necessariamente, né? Porque às vezes a gente tem isso também. De no mapa ter alguma coisa que tá fechada e aí você pega mais pra frente algo que te possibilita abrir. E aí é tipo só uma sala de tesouro e tal. Não precisa te levar a outra. No caso do Zelda, essa dungeon que você faz, ela que faz com que você avance no jogo, né? No Metroidvania, é tipo uma parte do cenário. Às vezes, sei lá, é uma sala que tem um chefe escondido. Sei lá, no Hollow Knight é muito assim, né? Tipo, você acaba encontrando uma outra área que tava escondida ali e tal. Eu quero jogar um ponto aqui pra cima, que é o seguinte, eu acho que um pouco dessa confusão que a gente tem, eu sinto que a gente tem jogos que são total Metroidvania, mas a gente também tem muitos jogos que trazem um pouco desses elementos. Só que aí traz, tipo, um elemento só, ou dois, não traz o total. O próprio Hollow Knight é um bom exemplo disso. Então, pra mim, o Hollow Knight, eu defino ele como Metroidvania. Só que aí a gente tem outros jogos, tipo, sei lá, igual vocês estavam falando, Dark Souls mesmo, tem muita coisa, e aí por isso fica um pouco essa briguinha. Sei lá, igual eu falei brincando mais cedo, Control, pra mim, também tem alguns elementos. Eu ia citar o Control como Metroidvania. Então eu acho que aí a gente fica um pouco confuso, porque quando pega alguns jogos que tem, não é 100% Metroidvania, e aí a gente fica nessa coisa, mas não é? Porque é um tipo de coisa que a gente consegue muito fácil jogar elementos em outros estilos de jogos. Pra mim, Metroidvania é 2D. Tem jogos 3D que tem elementos de Metroidvania, mas eu sempre acabo encaixando eles na minha cabeça em outros gêneros, sabe? Engraçado, Coelho. Eu tenho a mesma coisa na cabeça. Eu não consigo achar um jogo em 3D Metroidvania. Não entra na minha cabeça. Por mais que ele tenha elementos. Mas olha só, tu pega o Control, que a Mar citou. Tu chega no mundo do jogo, ele é relativamente aberto, tu pode ir pra mais de uma direção, mas muitas das áreas estão inacessíveis porque tu não tem habilidades. Conforme tu avança na narrativa, tu libera novas habilidades que te permitem explorar de uma forma um pouco não linear, mas direcionada, e conforme tu vai liberando mais habilidades, o mapa vai se abrindo e tu vai podendo tanto descobrir segredos, como deixando o teu personagem mais forte, como abrindo cada vez mais esse mapa. Pra mim é uma premissa de Metroidvania. Eu sempre bato nesse ponto. A maior diferença, e é o que eu ia chegar, e eu entendo que a gente vê muito como um 2D, especialmente pelo mapa, né? Porque, por exemplo, os mapas de Metroidvania é uma parada, eu sinto que é muito conciso no geral, fácil de entender, né? E o mapa do Control é uma bosta. Eu odeio o mapa do Control. Pequeno desabafo aqui. Mas, tipo, o conceito geral do que a gente entende, pelo menos na minha visão de como a gente entende o Metroidvania, a essência, entre aspas, pra mim, tá ali no Control, né? Tipo, da parte exploratória e tal. Eu acho que talvez o que não me deixa ter o Metroidvania feel pro Control é ser 3D, que isso é uma barreira, mas é uma coisa pessoal minha, e do Coelho também. E eu acho que um pouco da forma da progressão do jogo, como a gente tem os combates e a exploração de alguma forma, não que isso não seja elementos de Metroidvania, mas a forma que isso se dá no Control, eu sinto que ele me desvirtua um pouco de ficar com a mentalidade de quando eu jogo Metroidvania, de saber que eu preciso lembrar que aqui tinha um negócio pra eu voltar e etc. Então, o jogo, ele se apresenta pra mim de uma forma que a minha mentalidade a respeito muda. Eu não sei explicar melhor isso. Mas na minha cabeça, eu encaro ele muito mais como um shooter do que como um Metroidvania. Ele tem esse efeito na minha cabeça. Eu acho que por isso que eu não consigo falar, não, ele é um Metroidvania. Mas na premissa, ele é total. Ele tem esses elementos, né, do mapa e tudo mais. Mas não é só isso, né, que faz Metroidvania. Pra mim, eu acho que a gente podia deixar eles em 2D mesmo e encaixar os jogos 3D em outros gêneros. Que fica mais fácil de você definir o que é um Metroidvania mesmo. A preguiça do Coelho. Você não considera o Metroid Prime um Metroidvania? Eu ia perguntar isso. Ai, Dan, faz pergunta difícil não, Dan. Ah, te peguei! Te pegou! Te pegou! Não vai chamar Metroid de Metroidvania? Mas assim, então é só Vania agora? É isso? Metroid Prime é só Metroid, não tem Vania, entendeu? Chama a tia da Márcia aí. Mas é uma boa isso, porque alguns anos atrás eu tava tendo uma discussão justamente sobre o Metroid Prime ser um FPS ou não. E eu não acho que Metroid Prime ele é um FPS. Ele tem mecânicas muito diferentes de um FPS normal.
Tipo, a sua mira, você normalmente usa ela livremente, exceto no Metroid Prime 3 Corruption, né? Que você usa o pointer do Wii e tudo mais. Mas no Metroid Prime, você usa muito a trava de mira como se fosse um Zelda, né? Você trava a mira, aí você atira. Tem as paradas todas lá que você tem que acertar no mapa pra conseguir abrir os puzzles, e você tem que escanear o mapa o tempo inteiro. Quando você tá jogando, o jogo ele é mais sobre a exploração ou ele é mais sobre a ação que você tá tendo? Porque o Metroidvania, ele é mais sobre a exploração. De fato. Né? Daquele mapa e de você entender aquele mundo e de você acessar as diferentes áreas. Os inimigos, eles estão ali, mas não é sobre isso o jogo. Você pode skipar eles e pular nas áreas. Inclusive, às vezes é muito necessário. E aí vem a pergunta pra ti de volta. Eu não joguei Metroid Prime, mas, por exemplo, Control. Eu usar como exemplo o próprio Control. Pra mim, o maior destaque do Control é a exploração. É a parte de descobrir esse mundo, explorar ele. E aí tem combate, tem chefe, etc. E eu gosto do combate também. E eu diria que ele, né, comparado ao que a gente, sei lá, um Super Metroid da vida, por exemplo, ele de fato tem mais combate, mas pra mim o pilar que carrega esse combate, carrega tipo momento a momento ali, é essa exploração. É porque eu quero chegar num ponto que eu sinto que o lance, e aí eu vou deixar também de responder, mas é que conforme os anos foram passando, gêneros de videogames a gente usa como um indicador fácil do que tu pode esperar na superfície, mas de fato foi muito moldado, né? Então, tipo, o próprio Metroidvania, conforme o tempo foi passando, foi mudando e moldando muito, usando como exemplo o próprio Metroid Prime, ou sei lá, o Metroid Other M, que eu não sei como é que é esse, que eu sei que a galera gosta menos. Então, tipo, fica no sentido generalizado, tipo, isso aqui é um Metroidvania, ou isso aqui é um Souls-like, e quando a gente entra de fato no jogo, tu pensa, isso aqui é um Metroidvania, mas ao mesmo tempo é meio diferente, né? É difícil de encaixar numa caixinha só, né? Exatamente, né? Então é isso, porque eu entendo o que tu quer dizer, especialmente essa parte de exploração, e eu concordo contigo plenamente. Eu acho que se a gente pega, sei lá, a essência, ou às vezes até os meus preferidos, são esses que giram em torno mais da exploração, né? Mas aí eu ia perguntar também, o Metroid Prime, tu não acha que apesar de ele ter combate ser em primeira pessoa, eu sinto vendo de longe que ele parece ser mais focado na exploração também? Os Castlevanias mais recentes, definitivamente não consideram eles Metroidvanias. Eles são muito diferentes, é um jogo mais de ação mesmo. O Lords of Shadow, tu disse? É. Ah, total, ele é ação. É super legal, nada contra. E nada contra o Control ser Metroidvania também não, tá? Não. Eu só tava tentando encaixar em 2D, assim. Eu acho uma conversa legal, tá ligado? Eu acho que a gente pode entrar um pouco na questão do Metroidvania feeling. Metroidvania feeling, gostei. Mas sabe o que eu acho, gente? Isso que o Lucas falou da exploração do Control, pra você desvendar aquele mundo e entender mais sobre aquele lugar onde se passa a história do Control, é que eu acho que, tipo, a exploração nesse caso, ela por muitas vezes ela é uma coisa opcional, né? Tipo, você não precisa explorar necessariamente pra avançar na história, sabe? Tens um ponto. Você explora pra descobrir mais. Eu quero saber, eu quero ler os documentos aqui, eu quero ler o que esse funcionário deixou aqui nesse quadro de aviso, pra eu poder saber mais o que tá acontecendo nessa parada. Mas, tipo, pra você avançar no jogo, não necessariamente você tem que explorar pra caramba. Enquanto num Metroid da vida, o backtracking, ele é obrigatório pra que você consiga avançar. Então, a exploração, ela é super progressiva e a narrativa, ela só anda se você explorar. Você é obrigado a explorar. Por exemplo, o Samus Returns, que é o Metroid mais recente, né, que saiu. Ele é um jogo que quando você começa, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de jogar e tal, mas quando você começa, ele joga tanta coisa assim pra você, que você fica, cara, o que eu faço? Tipo, como eu mato esse inimigo aqui? Como eu subo aqui? Como eu faço não sei o quê? E aí ele te dá a primeira cartada, que é quando você consegue escalar a parede lá com a sua habilidadezinha de virar bola lá. E tipo, aí o mundo já abre pra caramba. E aí depois você vai pegando umas habilidades que você congela os inimigos, eles viram plataformas pra você pular neles. E aí você vai voltando, e quando você vê, você voltou, mas na verdade você avançou. E eu acho que essa é a diferença, tipo, a exploração por curiosidade e a exploração que, tipo, o jogo te incentiva a explorar, mas pra você ter conhecimento. Nossa, eu acho que você desvendou aqui agora o ponto da discussão. Porque realmente existe essa diferença entre o jogo te obrigar e você fazer porque você quer. Igual o Control, mesmo com as coisas que são essenciais, ele continua tendo algumas portas que você só vai abrir mais pra frente, alguns lugares que você só vai chegar depois que pegar alguns poderes e tal, mas essa questão da exploração ser opcional, eu acho que é um grande ponto pra a gente não ter essa sensação de ser um Metroidvania, igual, sei lá, um Hollow Knight, por exemplo. Mais, cara. Tá bonito Super Metroid eu estou jogando, tem muita exploração opcional. Então, tá ali também, olha só. Não, eu tô brincando só. Eu ia falar já. Eu já tava aqui com a minha dissertação. mas é que eu acho que é uma exploração num outro sentido. Porque não é exploração de, tipo assim, abrir todas as
as portas pra ver o que tem lá. Tipo, no Control, você vai entrando em todas as salas, em todas as coisas. Dificilmente você acha alguma coisa nesse esquema, sabe? De entrar em toda a porta e verificar. O que você acha é papel, é texto, enfim. Habilidades e coisas essenciais, o jogo meio que te bota num trilho muito certinho pra você chegar lá. É mais linear, né? É. Enquanto isso, quando é jogos que é mais Metroidvania, você não tem muito essa sensação de qual que é o caminho certo. Tipo, no Control eu tenho a sensação que eu tô seguindo um corredor e eu sei que eu tenho que chegar no final do corredor e tem portas nesses corredores que eu vou entrar e vou olhar, mas eu sei que o meu objetivo principal é o final do corredor. E aí, enquanto em outros jogos eu sinto que o meu objetivo é o final do corredor, mas esse final do corredor é tipo o final do jogo, e essas portas do lado são lugares que eu posso entrar pra pegar coisas que vão me possibilitar chegar lá mais fácil, mais poderoso, etc. No Control eu não tenho essa sensação de que eu vou abrir uma porta aleatória e encontrar algo que mude muito pra mim. Sabe uma coisa que, pra mim, pessoalmente, isso não é definição, mas o Dan, quando ele tava explicando sobre Metroidvania, ele falou o seguinte: o jogo, ele obrigatoriamente tem muito backtracking. Quando ele falou essa palavra, já me dá calafrio, porque eu detesto o jogo que me faz ficar voltando. Só que eu adoro Metroidvania, então quando eu tô jogando... É porque você volta por vontade. É legal. É natural. Eu não sou um jogador completionista, exceto em jogos Metroidvania. É a única exceção, porque eu acho gostoso, tipo, tem uma sensação boa no sentido de você ter aquele mapa que tá fechado, mas você sabe que tem uma entrada ali em algum lugar que você não consegue ir, e você vai lá e descobre o que tinha ali, e aí tinha um item, uma parada que não vai só apenas te deixar mais forte, ela vai te ajudar na exploração, ela vai te ajudar a chegar mais longe. E a curiosidade também, né? Ou então vai ter um boss ali, cara, uma parada, tipo, ameaçadora. Quando o jogo, ele me deixa feliz de fazer backtracking, eu sinto que ele é um Metroidvania também. Isso é pessoal pra mim, entendeu? Porque quando não tem isso, eu não gosto. Mas eu acho que esse sentimento que ele causa em você é porque quando ele tá fazendo você voltar, ele não tá fazendo você voltar só pra ver o que tinha naquele armário. Ele tá fazendo você voltar porque você sabe que você vai avançar, sabe? Você não tá só voltando. É bem isso. Você sabe que você vai avançar, é isso aí. Por exemplo, o Resident Evil, o Village. A vila é um lobby ali praticamente, né? Onde tem muitas coisas que você não consegue acessar em algum momento do jogo, no momento mais inicial do jogo. E depois você volta e você consegue ir pegando uma arma específica que tava ali escondida, uma munição, sei lá o que, sabe? Mas eu não acho que ele seja um Metroidvania. Você não precisa entrar nas casas. Ele tem um elemento de Metroidvania. É um elementozinho ali, mas que nem tudo faz com que você se sinta dentro de um Metroidvania, sabe? Você pode até olhar aquilo e falar, pô, realmente, aquela chave que eu peguei, que abriu aquele portão, que antes tava fechado, não sei o quê. Mas é igual o Dark Souls, tipo, você abre uma escada que abre um atalho pra você, e aí fica mais fácil você explorar uma área do mapa. Mas não necessariamente aquilo ali fez você progredir, sabe? O Village, eu acho que tem um pouco de duas coisas disso que o Coelho tava falando. Tanto pela vila ser esse lobby, e toda hora você volta lá, na minha visão tem dois tipos de voltas quando você vai lá. Uma quando você volta porque é essencial pra história, e você precisa passar por ali pra dar seguimento pra história. Então, tipo, você volta, faz algo ali na vila pra ir adiante na história. E às vezes quando você volta nesse quesito meio opcional de agora eu tenho aquele negócio de abrir gaveta, esqueci o nome. Chave. Garua? Acho que é garua. Garrua. Ah, sei. É garua mesmo? Não, tô achando. Eu não sei falar. Gazua. Isso. Eu sempre chamo assim, lockpick, porque eu nunca lembro que é gazua, não é? Nossa, lockpick 1000 vezes melhor. Gazua, eu descobri esse nome em português por causa desse. Então, foi algum jogo que eu vi uma tradução também, porque eu não tinha ideia muito da palavra gazua. Pra mim era lockpick, em português era vamos lockpicar essa porta aqui, tu abre assim, vai eu ali. acho que a gente deveria aportuguesar o lockpick mesmo. Né? É bem melhor. Gazua é meio esquisito. A palavra gazua não parece que se trata disso, parece que se trata, sei lá, de um instrumento musical. Mas enfim, e aí tem essa forma de quando você volta de tipo, agora eu vou ali naquela casa que eu tenho uma gazua e tinha uma gaveta que eu não consegui abrir. Então eu acho que tem essas duas diferenças. No primeiro tipo, quando você volta, porque você sabe que tem algo ali, sei lá, relacionado à história que vai te fazer avançar, eu tenho muita vontade de voltar, eu acho super legal voltar e tipo, eu nem acho um saco ter que passar pelo mesmo caminho que eu já passei 500 vezes. Agora, quando eu volto só pra ficar pegando coisa, que é meio que nesse sentido opcional, aí já me dá uma canseira, que eu fico meio, que saco. Então eu acho que talvez um pontinho, assim, dessa chavinha do Metroidvania seja esse backtracking que é muito motivado pela nossa curiosidade num sentido de evolução, não apenas de sanar uma curiosidade. É sobre isso. É sobre isso. O que eu quero dizer a respeito de Metroidvania é o seguinte, quem se define, se limita. Eu acho que é isso. Bonito. Tá bom. Agora, uma coisa legal, cara, sobre o gênero, né, Metroidvania, é que, bom, ele esteve muito forte lá nos anos
90, né? Porque a gente teve os Castlevanias no início dos anos 2000, e depois de um tempo, né, esse gênero ele foi diminuindo um pouco e sempre muito limitado aos pais do gênero, né? E aí, a partir do boom dos indies, e os indies eles sempre foram jogos que flertaram muito com os jogos de plataforma, né? Então, eles começaram a abraçar o Metroidvania e parece que eles ressuscitaram. Os indies definitivamente avançaram os Metroidvania, né, cara? E mantiveram ele vivo e avançaram eles na indústria em termos de qualidade mesmo, né? Tipo assim, por muito tempo continuou saindo Castlevania pra caramba, né? Sei lá, no DS, no Advance, tiveram vários. Muito bons, por sinal. Muito legais, os do Advance são ótimos. Mas assim, era sempre aquela mesma coisa, né? E aí acho que os jogos independentes, eles meio que pegaram o Metroidvania e, cara, são vários que saíram aí nos últimos 10 anos, tiveram vários Metroidvanias muito interessantes e independentes, né? E Lucas, você que é um cara que, tipo, sei que consome bastante jogo indie, você já falou que curte bastante Metroidvania também. Por que você acha que o indie abraçou tanto o Metroidvania, assim? Por que deu tão certo? Sei lá, algumas razões seriam, tipo, o fato da galera que muitos que entraram na cena independente, começaram a fazer jogos de forma independente, é o pessoal que cresceu com Metroid, com Castlevania, chegou num momento no mercado que eles diziam, cara, não tem. Se não tem, eu vou fazer eu, sabe? Muitos desses desenvolvedores independentes é tipo, eu vou fazer um jogo que eu quero jogar, eu vou fazer um jogo pra preencher um nicho, né? E de fato, se tu pega lá atrás, quando meio que começou a ter essa popularização de distribuição digital, e começou no Steam, Xbox Live Arcade, começou lá com um estúdio pequeno que era da Epic lá, né? A Cherry Entertainment, que fez o Shadow Complex. E aí, mas antes disso já teve o próprio Aquaria, que era do Derek Yu. Nossa, o Aquaria, é verdade. Lindo esse jogo. Uhum. Eu sinto que a gente foi vendo basicamente desenvolvedores que queriam jogos como Castlevania e Metroid e não tinham isso, e também às vezes era uma oportunidade de fazer o que gostavam com a parte meio que financeira, de certa forma, no sentido, cara, eu acho que tem gente que quer isso aqui, e a gente quer isso aqui, então vamos fazer alguma coisa que a galera quer e tentar vender isso aqui também, sabe? E aí a gente também viu isso refletindo no boom do Kickstarter, né, que teve muito Metroidvania financiado, inclusive o próprio Hollow Knight foi financiado pelo Kickstarter inicialmente, o Bloodstained, né, que daí já era uma época que já tinha mais Metroidvanias no mercado, mas eu diria que se eu fosse chutar isso, né, tipo, é a parada de não ter e de ser essa galera que cresceu com Metroidvanias e pensando, cara, a gente tá aqui na cena independente, tá tendo esse boom, né, de distribuição digital, vamos fazer nosso estúdio, vamos fazer um jogo assim, vamos fazer um jogo assado, e muitos acabaram indo nessa direção do Metroidvania por ser um gênero tão popular e um gênero que por muito tempo ficou tão mal servido, digamos assim. Não tinha, né, a galera queria e não tinha. Saiu um Metroidvania novo, era tipo, meu Deus, um Metroidvania novo, e hoje é tipo, sai um Metroidvania novo, meu Deus, outro Metroidvania. Tipo, mudou um pouco, que realmente popularizou muito, né, então, eu sei lá, eu chutaria que seriam essas as razões, né, a gente via jogos que brincaram muito com isso, né, que subverteram muito a nossa expectativa do que é um Metroid. Eu cito Hollow Knight, que eu acho que é um que a galera conhece bastante. A gente teve o Ori, que também tá aqui na pauta que eu li, então teve muitos jogos que brincaram sobre o que é ser um Metroidvania, né? É verdade. É basicamente isso. E saíram jogos tão bons que eu acho que eles aumentaram a nota de corte ali, sabe? Porque tem tanto Metroidvania saindo, se você for olhar aí os lançamentos dos últimos anos, você vai ver vários e provavelmente você vai ver alguns que, sei lá, você não jogou ou que passou despercebido por você, sabe? Porque agora a gente tem umas referências dos jogos independentes mesmo, porque até o nível de produção dos jogos independentes é bem diferente do que era lá em 2007, sabe? Cara, o nível subiu tanto a ponto de o Coelho abrir o episódio falando assim, o que o Metroid vai fazer agora, sabe? Pra se destacar depois de Hollow Knight. Pô, posso dar um pequeno parênteses aqui? Eu comecei a jogar Super Metroid faz um mês. Eles anunciaram o Dread na E3. Eu quero jogar pelo menos 1 ou 2 Metroids antes de sair o Dread, né? Que eu quero jogar também. E, obviamente, eu tenho problemas com o jogo por ele ser um jogo de 1994, né? Então ele é um pouco truncado em algumas coisas que eu acho um pouco estranho. A mira do canhão, as direções. Aquele grappling hook, aquele gancho, meu Deus, eu tenho raiva daquilo. Bom, pelo menos eu não consigo usar muito bem. Mas, assim, é impressionante o quanto... Mano, o jogo ainda é fantástico. Eu imagino isso na época, o quão impressionante era na época. Apesar de eu tô numa parte que eu odeio areia. Eu descobri que eu odeio areia. Porra, eu odeio areia, mano. Cara, que raiva da areia desse jogo. Eu odeio tudo relacionado à areia nesse jogo. Meu Deus, a areia tem que acabar. Mas é muito impressionante quão bem ele envelheceu, né? Que cita Hollow Knight, etc. E claramente o Hollow Knight pega muito desse jogo. Demais. E itera em cima, né? E cria coisas em cima novas, assim, né? Que ele é um jogo bem próprio também. Mas só dando esse parênteses porque eu fiquei impressionado com quão bem o Super Metroid envelheceu, né? Só queria deixar esse comentário aí. Cara, e o mood do Super Metroid é incrível, né? É fantástico, Ele é muito legal. O clima é muito foda mesmo. Muito clima, as foda músicas, mesmo. O jeito que ele coloca você dentro daquele mundo, é muito legal, cara. Realmente o Super Metroid envelheceu muito bem. E é por isso que é legal esses remakes, tipo o Samus Returns. Ele trouxe o Metroid 2, que é um ótimo jogo, e ele colocou mecânicas mais atualizadas, né? Eu acho que é um pouco nessa direção que a gente vai ver o Metroid Dread indo, né? É você pegar as mecânicas que deram certo nos Metroids e dando uma atualizada no combate,
combate. Tipo assim, eu preciso de uma habilidade pra chegar a novas áreas. Agora, no Metroid Dread, uma das coisas é que, tipo assim, já acessei essa área. Só que agora, quando eu tenho que passar por essa área, tem um robô me perseguindo, estilo Mr. X, né, do Resident Evil, sem parar me perseguindo aqui. Só que eu não consigo me despistar dele facilmente, porque eu não tenho os itens pra despistar ele. Então, até as áreas que você já passou e que estariam inúteis ali, também viram meio que um momento de tensão e um momento de pensar ali como é que você vai sair daquilo antes de você ter os itens pra conseguir lidar com aquele robô. E, claro, o combate também, que é bastante importante. O parry, a forma com que você interage com os inimigos em si, não apenas atirando neles e tudo mais, né? O Metroid, ele é um Metroidvania com bastante apelo pra ação, né? Ele é um jogo em que você enfrenta muitos inimigos diferentes, muitos inimigos, a sua arma faz muita diferença. É tipo o Ori, né? O Ori ou o Hollow Knight. O Hollow Knight, pra mim, é o que a ação é mais refinada, eu acho, né? Assim, você muda bastante seu personagem, a evolução impacta muito no personagem, assim, ele faz isso muito bem. Mas, ô Coelho, você citou o Metroid Samus Returns, né? Primeiro que eu acho que o que eles fizeram no Samus Returns não é fácil, porque eles pegaram um jogo que já era muito bom e eles conseguiram deixar ele melhor, assim. Eu acho um trabalho impressionante que foi feito com o Samus Returns, o que me anima muito pro Dread, porque parte da equipe do Dread é a mesma que trabalhou. É o mesmo estúdio, né? O mesmo estúdio que tá trabalhando. E, curiosamente, é o estúdio que também fez Castlevania. Olha só. Mas fez aquele Castlevania que a galera não gosta muito, né? Mas aí a gente não cita essa parte. Pelo menos eles trabalharam com a franquia, vai. Mas agora eles também estão supervisionados, cara. Eles já estavam antes, né? No Samus Returns. Mas agora, no Metroid Dread, eles estão trabalhando basicamente em conjunto com o Sakamoto, né? Como diretor mesmo ali. Então, eles estão muito bem quanto experiência e trabalhando com a equipe de Metroid. Então, acho que vai ser bem legal. Aquilo que eu falei lá atrás, eu acho que se mantém, que, tipo, a nota de corte aumentou demais por conta da qualidade desses jogos. Você, Coelho, você jogou há não muito tempo o Ori, né? E você, tipo, ficou encantado com o jogo. Tipo, o jogo realmente é incrível. E é impossível você jogar um Metroid hoje e não comparar ele com Hollow Knight, com Dead Cells da vida, com, sei lá, o próprio Ori. Você vai comparar, mano, com o próprio Metroid e você vai comparar com esses jogos novos que tem essa mesma dinâmica de gameplay que é o Metroidvania, sabe? O que eu vi até o momento é bem promissor, mas é difícil bater esses jogos, sabe? E a comparação vai ser inevitável, assim, por parte de todo mundo, sabe? Nossa, coitado, né? A pressão que isso deve ter. É, tipo, um novo Metroid depois de 270 anos, meu Deus, porque é essa sensação, né? Não, e fora a pressão de, tipo assim, é o jogo que, né, deu nome a um estilo, e aí, se eles meio que saírem um pouquinho disso, vai ter uma galera que vai meter o pau. Ah, amiga, mas olha, esse Metroid realmente tá com uma pressão absurda nele. Não apenas por causa disso, né, de outros Metroids, e por causa dessa espera, mas ele é o Metroid que vai fechar uma história que eles estão contando há muitos anos. Ele é, tipo, a finalização dessa história. Então, até em termos de história mesmo do jogo, os caras estão com uma pressão absurda, sabe? Eu acho que tem uma responsabilidade também com a própria franquia, né, cara? Porque o Metroid é uma franquia que ela não vendeu tão bem nos seus últimos anos, né? Eles estão revivendo ela, né? Eles estão revivendo e eles estão revivendo no melhor console possível pra fazer isso, cara. Então, tipo, se no Switch ele não vender bem, aí, mano, é porque a galera realmente não tá mais interessada, sabe? É uma responsa muito grande. Trazer de volta uma franquia tão poderosa, nos moldes clássicos, continuando uma história que, tipo, é incompleta e que já estava sendo contada há, sei lá, 2, 3 décadas, 40 anos, sei lá quantos anos tem já, eu tô todo mês perdido no tempo. Eu acho que é uma responsa muito grande, cara, do Metroid. A expectativa é alta, mas o fato do Samus Returns ter sido tão bom, eu acho que dá um crédito pros caras, sabe? Tá que tem o Castlevania também, né? Mas tudo bem, se a gente finge que não existiu. Não. O Lords of Shadow 1 é legal. É, legal. O 2 é um desastre. A gente não fala, a gente finge que não existe. Mas eles trabalharam no Mirror of Fate, que é o ruim. Era um 3DS, né? Nossa, eu nem lembrava que esse jogo existia, mano. Era 3DS ou eu tô falando besteira? Eu acho que ele saiu primeiro no 3DS, depois ele foi portado pro PlayStation, não sei se saiu pro Xbox. Ele tem na Steam, eu comprei ele por R$5, inclusive. Eu tenho a impressão que muitos desses jogos, às vezes, serem ruins, assim, é muito do tempo e orçamento que essas equipes têm, sabe? Tipo, né, não que todo mundo conseguiu fazer um Metroid nesse sentido, mas pelo que eu sei, eles mandaram bem o Samus Returns, né? Que é um remake, mas ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, é meio que uma reimaginação. Tipo, não é só um remake 1 a 1, né? Tipo, eles reimaginaram várias coisas do jogo. Então, eu imagino que a Nintendo tá dando uma grana, né, pro Dread. Deve ser top. Mas, de fato, imagino que a expectativa da galera que segue Metroid desde lá atrás, né, e até aqui deve ser tipo, meu Deus, mano, eles vão finalmente encerrar esse arco que tá há tanto tempo, né? Pois é. E a pressão partir de jogos independentes muito bem realizados nesse gênero é uma coisa bem curiosa, né, cara? Se tratando de um jogo como Metroid. Muito... E é legal, né? É, não, é incrível. Eu acho o máximo, assim. Não deixa de ser curioso, né? Assim.
Eu acho super legal. Os jogos indies, você falou, né, que eles levaram o Metroidvania e reimaginaram várias coisas que poderiam ser feito com o Metroidvania, né? Tanto que tem o Ori, que é muito focado em plataforma, tem o Hollow Knight, que é muito focado em combate, tem o que a gente tava conversando até antes de começar o podcast, que é o Yoku's Island Express, muito legal esse jogo, e ele é um Metroidvania que ele é baseado em pinball, cara. Você tem um besourinho rola-bosta que tá rolando uma bolinha, e você usa o cenário como pinball pra poder rebater aquela bolinha em várias direções, e é um jogo super charmosinho também. E ele não tem combate, né? Ele não tem inimigos, Bem curioso. É só o cenário mesmo. Já teve um Metroidvania de terror? Assim, sei que o Metroid é meio sinistro às vezes, mas eu tava pensando, Metroidvania de terror já teve? Porque eu não tô conseguindo lembrar de nenhum, eu acho que nunca teve, né? Super Metroid é meio horror, né? Então, tem uma vibe, né? Terror. Nossa, mas pior que pensando agora, se fosse um jogo, tipo, real, terror, não só ter uma atmosfera, mas real, terror, assim, imagina você ter que fazer um backtrack. Nossa senhora. Ia ser muito bom. Mas imagina que legal, tipo, tu fica tenso, né? Ia ser, nossa. Eu achei uma ideia incrível. É tipo, meu Deus, eu tô aqui nessa sala. Eu acho que tinha que ser uma vibe meio Outlast, assim, não ser um jogo que te deixasse lutar muito com os inimigos. Ai, gente, por que vocês querem isso? Pelo amor de Deus. Amigo, eu quero ver. Não significa que eu vou jogar. E aí você, tipo, eu tenho que voltar na sala tal, que aí eu consigo pegar o negócio de não sei o que e evoluir. Nossa, ia ser bem legal. Desenvolvedores, ideias aqui. É que na pauta aqui tá o Carrion, né? Mas o Carrion eu sinto que é, tipo, terror reverso. Não é terror. É legal ser quem bota o terror. Exatamente. Tem uma ambientação bem sinistra e tal, mas de fato tu é a criatura, né? Tipo, aquele horror reverso, assim. Daí eu tava pensando, porque a gente tava falando, tem Metroidvania disso, tem Metroidvania... Mano, nunca teve de terror, né? Pelo menos assim, de cabeça eu não lembro nenhum. Seria legal explorar Nossa, seria bem legal. Misturar, né? Fazer essa mistura de terror com Metroidvania. Cara, mas eu acho que esse elemento que o Coelho frisou do Dread, de você ser perseguido por um inimigo... Pode ser, né? Traz um elemento, né? Porque o Metroid, ele já tem esse ar meio soturno, assim. Sim, é verdade. Vocês conhecem o jogo? Inclusive, se não me engano, ele é brasileiro. Momodora, Reverie Under the Moonlight. Eu conheço, mas nunca joguei. Ele não é de terror, não. Mas ele é melancólico. Tem uma vibe diferente também. Mas ele é Metroidvania? Acho que a gente pode encaixar ele como Metroidvania, sim. Eu nunca joguei, não conheço. Eu conheço só de nome. Tá aí, ó. Fica a dica aí, todos os estúdios que estão nos ouvindo. Então a gente abre o nosso próprio estúdio e faz ó. Tá aí um nicho de mercado que a gente não explorou ainda. Inclusive, o Dan vai ser o nosso playtester oficial. A gente vai gravar live dele fazendo os playtests. Ele é a pessoa mais cagona, então se o Dan jogar numa boa, a gente fala, não, pera, algo tá errado. E aí a gente vai ajustando, assim, o jogo. Gente, dá licença, eu vou ter que ir ali rapidinho, eu já volto. Tá? Estão me chamando ali. Cara, tem Metroidvania que é roguelike. Você até colocou o Dead Cells ali, que eu acho difícil a gente dizer que ele é Metroidvania, mas ele tem elementos de Metroidvania. Só que ele é super roguelikezão, né? E tem os Metroidvanias que o jogo que começa Metroidvania e depois ele não é mais Metroidvania. Ou melhor, ele não é Metroidvania e depois ele vira Metroidvania, né? O The Messenger. O que é a coisa mais perfeita do mundo. É muito legal. Não sei se é pra citar o nome do jogo, mas a parte que isso acontece nesse jogo... A forma que isso acontece é perfeito pra mim. É muito divertido, é muito engraçado. Se não era pra citar, eu talvez já tenha citado. Não, amigo, eu acho que a revelação do jogo começar mais plataforma e depois virar um Metroidvania é ok. Eu acho que o que quebra um pouco é se a gente contar como isso acontece. É porque, na verdade... Bom, vou falar o nome. Do The Messenger, no caso. Né? É porque eu lembro que quando a gente fez uma análise, teve gente reclamando que a gente estragou a grande surpresa do jogo, sendo que tá em todo o material de divulgação que o jogo vira um Metroidvania. Eu fico tipo, meu Deus! Eu acho que as pessoas não saberem disso é ruim também, porque eu me sentiria meio enganada se, por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de Metroidvania. Eu lembro que quando a gente fez a análise, a galera falou, pô, vocês estragaram essa coisa do jogo. Eu ficava, gente, tava em todos os trailers. Se vocês vierem ver uma análise do jogo sem não ver nenhum trailer e estão reclamando que numa análise tem spoiler de material de divulgação, o problema não está na gente. Exatamente. O problema não está quem está falando sobre, entendeu? Eu acho que a gente tá numa época que as pessoas estão elevando muito o conceito do que é spoiler. E tem coisas que não são spoiler e a galera fica um pouco incomodada. Então, se você é essa galera, eu acho que você não deve ver um vídeo de análise, porque não tem como você fazer análise sem falar algumas coisas. E o The Messenger, tipo, é a premissa do jogo. Sim. É tipo você ir jogar um jogo sem saber que estilo que ele é. Então, eu acharia meio esquisito, porque o Metroidvania do The Messenger são muitas horas que você passa nessa parte. Sim. Não é só um momento, é mais da metade do jogo, talvez. Então, assim, não tem como não falar disso. Eu acho que o que estraga é você contar
as piadas do jogo e como isso se dá e etc. E a parte do Metroidvania The Message é muito boa, porque a gente tá falando de Metroidvania já era muito legal. Esse jogo é muito bom, cara. Nossa, esse jogo é muito, muito, muito bom. Eu não terminei, é uma pendência que eu tenho aí. Eu comecei a jogar ele junto com outros jogos e aquilo que a gente já conversou. Acabou que eu entrei no limbo e não consegui voltar. Mas, gente, eu quero saber de vocês qual é o favorito. Quando vocês pensam em Metroidvania, você fala, esse aqui é o que eu mais curto. Lucas, qual é o seu? Eu acho que eu vou começar com uma escolha, talvez, meio popular. Eu acho que é Hollow Knight. Eu gosto muito de Hollow Knight. Acho Hollow Knight fantástico. Eu acho que o lance do Hollow Knight é que a gente fez análise lá no canal lá atrás, né? Porque ele saiu, o Ricardo jogou e ele falou muito pra mim, cara, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom. Tipo, eu acreditava que o jogo era muito bom, mas eu sempre tava fazendo alguma coisa e não joguei. Até que uma vez ele pediu, cara, joga umas horinhas pra um negócio que a gente vai fazer e tal. Daí eu instalei e aí eu não consegui parar de jogar. E eu fiquei, meu Deus, por que eu não joguei isso aqui antes? Isso aqui é muito incrível, mano. Então, eu acho que, assim, de cabeça, o primeiro que me vem em mente, se eu fosse falar qual é o meu Metroidvania favorito, seria Hollow Knight mesmo. Bom demais, bom demais. E você, Coelho, qual o seu? Cara, eu não consigo decidir em um, eu penso em alguns. Obviamente eu penso em Metroid, mas Ori vem muito na minha cabeça. Quando fala Metroidvania, eu acho que a primeira imagem que vem na minha cabeça é Ori and the Blind Forest, mais recentemente Ori and the Will of the Wisps, que, cara, é um jogo absolutamente incrível. É um dos melhores jogos dos últimos anos, assim. Acho que todo mundo tinha que jogar esse game, tá ligado? Ele é acessível, ele tem em tudo que é lugar. Mas qual dos dois você gosta mais? O Will of the Wisps. Eu acho que, inclusive, a pessoa tem que jogar na ordem. Ah, com certeza. Não é? Uhum. Primeiro joga Ori and the Blind Forest, que é absolutamente uau. E aí depois você pega o Will of the Wisps, que você vai falar, cara, como que eles melhoraram isso, sabe? É muito bom mesmo. Não é? É porque saiu Hollow Knight entre. Talvez, é. Sério, bebeu muito das águas. Bebeu. Não é uma crítica real. Que bom que saiu Hollow Knight, que aí a galera que fez o Ori pegou e falou, olha que coisa legal aqui, vamos pôr no nosso jogo e deixar ele melhor? Pra mim foi isso. Tá ouvindo, Metroid? Pode copiar, tá? A gente não se incomoda, tá? Pode copiar, só não faz igual. Só não faz Ou igual. até faz, tá tudo bem. Cara, a gente poderia até fazer um episódio sobre Ori e tal, porque o jogo ele é impressionante do momento que você liga ele. Ele é impactante emocionalmente. As músicas, os personagens, a animação do jogo, ela passa sentimento. É muito bem feito, sabe? O jeito que o próprio personagem é feito pra explorar aquele ambiente, que ele é uma alma pura, ele é uma luz no meio de uma floresta cheia de trevas. É só isso, é muito legal. E você vê como que os personagens interagem com você, e eles veem isso em você, e você tá causando um bem no mundo à medida que você vai explorando. Cara, é maravilhoso. A sensação de você fazer o completionismo ali, de você explorar o mundo, e de você fazer backtracking em Metroidvanias é muito boa. Em Ori é melhor ainda, porque ainda tem esse elemento da satisfação de você tá fazendo um bem ali pra aquele mundo que tá contaminado. Enfim, é um jogo maravilhoso. E tem Axiom Verge, que é bastante Metroid, menos Vania, mas que é muito bom, recomendo muito. Inclusive tem uma das trilhas sonoras que eu já recomendei várias vezes pra vocês aqui, e que sempre que eu tô trabalhando eu quero me concentrar, ou eu coloco Nickelback ou eu coloco a trilha sonora de Axiom Verge. Minha nossa senhora, que coisa aleatória. Mas é verdade. Incrível. Gente, eu fui a um show do Nickelback só pelo meme. Não, é sério. Não, eu fui no show do Muse, eu fui no Rock in Rio pra ver o Muse. Só que, tipo, no mesmo dia tinha Nickelback. Eu poderia não ter assistido o show do Nickelback? Poderia ter ficado lá, né, longe e tal. Quem já foi no Rock in Rio sabe como é que é. É um espaço muito grande, com várias coisas pra fazer. Mas eu amo aquele meme do Look This Photograph que ele mostra assim, e aí são várias coisas que você insere dentro do porta-retrato dele mostrando. Eu amo tanto esse meme. Antigamente tinha um site que você botava a foto que você queria e ele gerava um GIF com a foto, sabe? E aí minhas mensagens de feliz aniversário pras pessoas eram sempre usando o site do Nickelback com a foto da pessoa, sabe? Enfim, desculpa. Eu achei maravilhoso. Eu gostei muito desse conceito. Eu acho que você gosta de Nickelback e tá inventando uma história. Não, nada contra o Nickelback, gente. Nickelback seria o Metroidvania da música? Cara, eu não peguei esse paralelo aí, cara. Ele só jogou coisas no ar. Gente, Axiom Verge. Foca no Axiom Verge. Tá bom. Ele é um ótimo Metroidvania e ele tem uma arma de bug que é muito legal. E a música dele é muito boa também. Aliás, Metroidvanias costumam ter boas músicas, né? Vocês não acham? Ou é viagem da minha cabeça? Tipo, de repente você ficar explorando aquele mundo por muito tempo e é uma área só que você não troca de fase e tal. Eles têm que trabalhar bem na música pra não ficar chato. Não sei, cara. Mas dos Metroidvanias que eu mais gosto tem excelentes trilhas sonoras. Eu acho que no geral, pelo que eu lembro, realmente é. Inclusive o próprio Super Metroid, que é lá do Super Nintendo, tem uma trilha sonora fantástica. O The Messenger. Nossa, o The Messenger pra mim é o melhor. É muito bom. A do Hollow Knight me dá depressão. Justo, eu acho ela linda também. É, não, bonita é, mas você ficar, tipo, muitas horas sofrendo e ouvindo aquele lamento. Eu tenho estresse pós-traumático de Hollow Knight. Eu nunca mais vou conseguir jogar esse jogo na minha vida. Eu vejo as pessoas muito
animadas com o jogo da Hornet e eu fico tipo, não! E vontade de me esconder debaixo da mesa. Eu tenho real estresse pós-traumático com esse jogo. Caraca. Não é uma piada, é real, eu acho. Você recomenda Hollow Knight pra galera, Márcia? É o melhor Metroidvania. É o seu favorito também, Márcia? Se eu for indicar aqui qual que é o meu favorito, é ele. Porque eu sinto que eu gosto mais, por exemplo, de Dandara do que o Hollow Knight, de ter jogado. Mas apesar disso, eu sinto que o Hollow Knight é um marco, de alguma forma. Todos os jogos que vieram depois, você vê que tem o dedo do Hollow Knight ali. Eu sinto que ele marcou muito o gênero, assim. Concordo com você. Em um mundo depois de Hollow Knight, Metroid vai ter que sambar. Inclusive eu vou achar muito bom algumas pessoas falam assim, não, porque a gente vê aqui, ó, claras referências a Hollow Knight. Cara, mas eu acho que hoje em dia, com tantos jogos indies excelentes e muito populares nesse gênero, Metroid chegando depois de tanto tempo sem ter um Metroid novo, não tem como, eu acho né? que muita gente, a referência que as pessoas vão ter não é dos originais, nem jogaram. Não é isso que você falou, Márcia, você não jogou Castlevania? Eu não joguei. Se eu pegar pra jogar, eu vou jogar falando assim, nossa, parece aqui aquela parte do Hollow Knight. Nossa, aqui, ó, igualzinho Gato Roboto. Eu vou jogar nesse estilo, então assim... Eu tava em live falando assim, eu tava brincando, né, obviamente. Chegava assim, nossa, dá pra ver que esse jogo se inspirou muito em Hollow Knight. Tava comentando com o pessoal, se alguém clipa isso aqui separado e joga na internet, imagina a revolta entre os gamers. Nossa senhora. As pessoas vão na sua casa botar fogo. Exatamente. Estou torcendo por isso. Pra botarem fogo na casa do... Não! Eu achei um pouco agressivo, mas eu dei uma risada de nervoso. Eu estou torcendo não pra tacarem fogo, pra compararem com o jogo. Pelo amor de Deus. Eu acredito que vai rolar. Se não rolar, a gente tem o Lucas, ele vai fazer isso possível de acontecer. Ficou faltando eu, né? É verdade. Qual é o seu Metroidvania favorito, Dan? Cara, o meu favorito é clichê, mas é Symphony of the Night, cara. Cara, eu me lembro a sensação de jogando esse jogo pela primeira vez, assim, eu joguei ele no emulador, porque eu não tinha o videogame na época. E, cara, o lance que o Coelho citou lá no início do programa sobre o castelo virar, sabe? Se você olhar hoje, assim, talvez na época eu não tenha absorvido isso como eu consigo hoje compreender, sabe? Mas é impressionante demais que, cara, quando o castelo vira de cabeça pra baixo, você volta jogando as mesmas fases que você jogou, só que tudo sempre esteve na sua frente, cara. Tudo que você vai passar agora já tava no cenário, só que tava em cima de você, sabe? Então, tipo, não é um degrau que você olha e fala, ok, tem um ganchinho ali em cima e em algum momento eu vou pegar uma arma pra meter naquele ganchinho e subir ali, sabe? Tipo, não é isso que aconteceu. Tipo, o chão virou teto, o teto virou chão e o cenário todo tava posicionado certinho ali com os elementos já. Cara, é de explodir a cabeça mesmo. Quando você joga depois de acontecer essa virada que acontece no jogo. Inclusive, eu acho que essa virada que acontece no Symphony of the Night, essa característica da virada, não a virada do castelo, mas a virada de tipo um plot, né, na história e visual, isso é bem característico do Metroidvania, né? Isso acontece em vários outros jogos, assim, um momento da história em que uma coisa acontece e você, sei lá, pega um poder que muda muito, ou você derrota um inimigo e depois dele o cenário muda pra caramba. Você consegue identificar isso em outros jogos, assim, o Metroid acontece isso também. Então, pra mim, o Symphony of the Night, além dele ser uma espécie de um manual do que funciona pra um Metroidvania ser bem executado, eu acho que ele é o meu favorito. É difícil porque, olhando a lista aqui, a gente tem o próprio Hollow Knight, que o Lucas e a Márcia citaram e que é uma versão atualizada de um excelente Metroidvania. Concordo que ele é um divisor de águas também. E eu gosto muito do Bloodstained, o Curse of the Moon. Eu acho incrível e acho que é um jogo que as pessoas deveriam jogar e eu acho que ele é muito subestimado, porque as pessoas quando falam do Bloodstained, elas rapidamente ligam ao Ritual of the Night, né? Que é o bonitão lá, com aquele gráfico que lembra Castlevania mais recentes e tal. E o Curse of the Moon, ele é muito inspirado no Castlevania do Nintendinho. O visual dele, a trilha, tudo. Só que ele é um jogo muito atualizado, né? Então, ao mesmo tempo que ele é muito parecido com o Castlevania mais antigo, mais classicão, ele tem mecânicas muito novas que naquela época não eram possíveis de serem feitas. Então, ele passa uma puta de uma nostalgia, só que uma nostalgia atualizada, sei lá. Eu recomendo bastante, ele é um jogo que tá sempre entrando em promoção. No Switch mesmo, ele tava há pouco tempo aí por acho que R$20, sei lá. É um preço bem tranquilo, eu acho, pra um jogo tão legal. E eu recomendo ele. Eu recomendo mais ele do que o Ritual of the Night, inclusive. Eu acho ele melhor, assim. Acho o Metroidvania mais legal. Mas é isso,
isso, né, gente? Falamos pra caramba de Metroidvania. Deu um papo muito maneiro, uma discussão muito legal. Obrigado, Lucas, por ter topado participar, cara. Que isso, sempre um prazer, pô. Eu que fico feliz e lisonjeado de ser convidado. E adorei o papo também. Metroidvania é muito bom. Metroidvania é bom demais. A galera fala, tudo é Metroidvania, eu gosto de Metroidvania. Metroidvania é tudo de bom. Exatamente. Muito bom. Coelho, dá tempo da gente fazer a indicação? Eu acho que dá, cara, eu acho que dá. Eu só queria falar uma última coisa. A gente fala tanto de Metroidvania, mas sabe uma coisa que eu acho muito característico de Metroid e não tanto de Metroidvania? Não tanto de Vania. E não tanto de Vania. É, o Metroid, cara, praticamente todos os Metroids, no final, a Samus tem que sair correndo porque a parada vai explodir. Você, tipo, carrega aquele ambiente, você explora aquele ambiente, pega um monte de power-up, pro ápice ser você conseguir sair correndo daquele lugar onde você tá, usando todos os seus power-ups e suas habilidades de platforming pra sair de lá a tempo. Isso acontece muito frequentemente em Metroid, cara. E é uma característica de Metroid e nem tanto de Vania. Então fica aí, ó. Bora pro Final Level Cast Indica então, Dan? Já começa com você, tá no gás aí, cara. O que você tá jogando e você quer indicar pra galera? Cara, eu ainda estou jogando em doses homeopáticas aqui, mas eu quero voltar a recomendar pra galera, inclusive agradecer a galera da Dumativa que forneceu uma chave do A Lenda do Herói pra gente aqui no Final Level Cast. Cara, é um jogo muito legal, não é Metroidvania, apesar de você em algumas fases ir pra cima, pra baixo, ir pra frente, pra trás, pra conseguir chegar até o final, ele é bem linear, e é um jogo plataforma de açãozinha, onde tudo que você faz, o herói vai cantando, né, em português e em inglês, o que é impressionante, eles conseguiram fazer as rimas todas. É um jogo que eu recomendo bastante pra galera. A Lenda do Herói lançou recentemente no Nintendo Switch, então é por isso que eu estou rejogando ele, e a gente ainda está na hype de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Cara, jogo maravilhoso, estou adorando reviver esse game. É legal, porque a vibe dele continua tão boa quanto ela era da primeira vez que eu joguei. Tipo, eu estou totalmente shippando o Link e a Zelda novamente, eu estou me apaixonando novamente por esses personagens que são muito mais elaborados nesse jogo. Eu acho que a narrativa do Skyward Sword HD é uma das melhores de qualquer Zelda, assim. Ô, Coelho, adoro. Vamos fazer um programa sobre esse jogo? Opa, por favor, vamos sim. Então tá prometido aqui ao vivaço pra galera que tá ouvindo a gente. Olha aí, ó, Final Level Cast indica e também lança o spoiler aí de uma edição. Agora, Final Level Cast promete, né? Final Level Cast promete. Que bom que não sou eu prometendo, porque quando eu prometo as coisas, nunca cumpro. Então, que bom que não saiu da minha boca. Ó, essa green vai dizer que eu também tô jogando Zelda, tá? E tô igualmente encantado aqui, é maravilhoso. Vamos falar muito sobre ele ainda aqui. Não a Márcia, né? Porque a Márcia, quando a gente fala de Zelda, ela desconecta o cabo da internet, assim, sabe? Tá. Meu gato passou. Márcia, o que você tem jogado? Que você quer indicar pra galera? Então, por um milagre de Deus, eu estou jogando um jogo. Aê, acabou o Loki, né? Aconteceu, foram as duas coisas ao mesmo tempo. Acabou Loki e apareceu um jogo pra eu jogar. Então, eu estou jogando Death's Door, que eu fiquei alucinada aí na época da E3. E finalmente eu estou com ele nas minhas mãos. É o Hades de passarinho. Não tem outra definição pra esse jogo. É Hades de passarinho. E é a coisa mais fofinha do mundo e é muito Hades mesmo, de passarinho. Só que não é roguelike, então isso é um ponto pra Death's Door. Pra mim, pelo menos, porque eu não consigo me entreter muito com roguelike. Então, Death's Door, lindo, você é um corvinho bonitinho e, assim, o jogo tá belíssimo. Ele tá bonito de um jeito que, vendo o trailer, ele não tava tão bonito. Jogando, ele tá mais bonito ainda. Então, fica aí a minha indicação. Eu também tava jogando Death's Door, cara. Tava alternando ele com o Zelda, mas o Zelda acabou roubando muito meu tempo. E o Death's Door é muito legal, né, cara? O jogo tá muito bonito, direção de arte incrível. A Devolver não erra nunca, né, gente? Maravilhosa. Eu tava comentando com o Dan que esse jogo tem um detalhezinho que eu achei muito legal. Eu não joguei, né, mas eu vi no Twitter que, tipo, tem umas plaquinhas que você consegue ler. E assim como em Zelda, você pode cortar essa plaquinha no meio. Você dá uma espadada e ela corta no meio. Aí no jogo, se você tenta ler a plaquinha que você cortou no meio, o text box que aparece embaixo da tela, ele tá só a metade dele. Você não tem o text box completo. Gente, isso é perfeito, né? É muito bom. Os detalhezinhos fazem muita diferença, né? A gente tá muito lindinho. Uma coisa que eu gostei muito desse jogo é aquela atmosfera de departamento público, que é onde o personagem, o protagonista, trabalha. Ele é tipo um ceifador, né? No mundo de pássaros ali. E aí ele tem um departamento ali que, sei lá, ele pega um trabalho pra fazer, que é uma alma que ele tem que ir lá. E, cara, são os carinhas trabalhando numa mesinha e tal. E, inclusive, isso me lembrou um pouquinho a vibe do Loki, da TVA ali, aquela coisa meio... Agora que você falou, talvez eu vou... Mas agora que você falou, realmente tem essa vibe, né, de... Eu não sei qual nome dá pra isso, mas me lembra, tipo, funcionários públicos, né? São os NPCs concursados, né? Isso, Nossa, Dan, hoje você tá, assim, iluminando todas as coisas. Mas realmente é isso, muito legal. Eu só fiquei um pouco revoltada porque o jogo começa com você, né, um servidor público, concursado, uma pessoa cansada. E aí vem alguém e rouba seu trabalho que você ia ganhar comissão. Eu achei isso muito pesado. Então, que absurdo.
achei absurdo. Eu achei um absurdo, sabe? Você não faz isso com o servidor público. O jogo se passa no Brasil, por acaso? Né? Então, tá nesse nível. Quem será o último chefão? Vamos ver. Quem será? Quem será um chefão que cospe cocô? Mas enfim, é isso aí. Eu fiquei meio triste por ele. Deve ser triste roubarem a sua comissão. Deus me dibre. Mas e você, Lucas, cara? Você ia falar, né, Lucas, sobre o Death's Door, ou não? Então, eu tô jogando, tô bem no começo, eu joguei umas 3 horinhas só. E eu tenho que concordar com a Márcia. Nossa, o jogo é lindo, 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 lindo demais. Eu joguei muito pouco ainda, né? Então eu tô, tipo, bem no comecinho, mas foi uma impressão inicial bem positiva. Mas o que eu ia trazer, na verdade, é um outro jogo que é meio Zelda-like, assim, que o Death's Door é um pouquinho inspirado, né, em Zelda isométrico, digamos, né? É o Shikori, A Colorful Tale. E o único jogo que bate de frente com esse jogo pra jogo do ano até agora, pra mim, é o It Takes Two. Caraca. Sério? Incrível. Eu tava com um receio dele ser meio bobinho demais. Eu chorei 3 vezes jogando esse jogo. Ah, então eu vou super jogar. Eu vou comprar ele agora. Eu vou comprar ele agora. Mano, pegou forte. É tipo assim, eu vou falar uma coisa. O começo dele é chato. O começo dele é chatinho. Porque o começo dele, pra quem não sabe, Shikori, ele é em preto e branco. Ele é como se fosse um livro de colorir. E aí a tua habilidade, a tua grande habilidade é que tem um pincel que tu pode pintar esse mundo, né? E o começo desse jogo, ele fica muito nesse lance de fato de tu pintar o mundo, com os puzzles relacionados a esse lance de pintar. E ele se apoia muito nesses diálogos e no mundo, no porquê que o mundo ficou preto e branco do nada, né? Ele perdeu todas as cores e tu pega o pincel do pintor, né? Aí o começo é meio chatinho porque é a parte onde ele meio que prepara o terreno pros temas que ele vai abordar, prepara o terreno pras mecânicas que ele vai te apresentar e pra como tu vai podendo explorar esse mundo, que é um mundo muito grande, é um mundo muito grande. E aí tu vai liberando habilidades em relação a esse pincel, e aí, cara, os quebra-cabeças começam a ficar muito criativos, como tu pode se movimentar nesse mundo começa a ficar muito criativo, e como o jogo fala sobre... Eu não quero dar spoiler, mas é muito sobre tu se encontrar, tu ser aquela pessoa que tu não sabe o que é exatamente a tua vida, tu tá levando, tá ali trabalhando, mas tu não sabe, tem aquele vazio, ou às vezes tu é uma pessoa que sabe, que tu sempre teve aquilo na mente, só que nunca se sente exatamente o suficiente para aquilo. Então ele aborda vários desses temas, cara, com uma delicadeza, é incrível, é incrível. E o mais incrível é que as lutas de chefe desse jogo são espetaculares, e tu não imagina que vai ter luta de chefe em um jogo que tu controla o pincel pra pintar o cenário. Cara, as lutas de chefe são mágicas, é tipo, tu fica, meu Deus, e a trilha sonora é feita pela Lena Raine, que é a compositora de Celeste. Sim! Então vocês imaginam a música desse jogo, então é perfeito. Fica aí minha recomendação, Shikori, A Colorful Tale. Eu tô 100% vendida que agora eu tô entrando aqui em meu Nintendo Switch pra comprar. Mas, não tem no Switch, tem pra PC, PS4, PS5. Não tinha no Switch? Nossa, na minha cabeça super tinha sido pro Switch. Tenho quase certeza que não, mas deve ser aquele lance de parceria, tipo, sei lá, que nem o Death's Door saiu só pra Xbox. Ah, tá. Eu acho que eu fiquei na cabeça por causa da movimentação do pincel e tal, de alguma coisa na minha cabeça ligou ao touch do Switch, enfim. Não, faz sentido. Mas recomendo muito, é muito legal. Só insistam um pouquinho porque o começo dá um pouquinho de sono. E é muito bobinho. Eu adoro o humor do jogo, pra deixar claro. A localização pra PTBR tá absurda de boa, porque ele é um jogo onde quando o balãozinho de fala aparece, muitas vezes são aquelas falas animadas, sabe? Tipo, se mexe tudo. E, tipo, tu pode pintar o cenário inteiro. Então, tipo, tem muitas placas, etc, que são paradas que tu pode colorir. Tudo localizado pra PTBR. E, cara, é localizado com, tipo, tem um personagem que ele fala meio como se estivesse falando contigo pelo WhatsApp. Um jovem, né? Eu sou cringe, né? Então não conta. Mas, tipo, cara, é muito capricho. Eu recomendo muito. Esse jogo é mágico e pra mim é um dos melhores jogos de 2021. De cabeça, só It Takes Two bate de frente pra ver quanto que eu gostei, né? Dos jogos que saíram até agora, obviamente, né? Estou 100% convencido. Eu já tava meio afim de pegar esse jogo porque eu tinha visto um diálogo dele que alguém postou no Twitter, eu não me lembro quem foi, ou alguém retweetou que alguém postou, sei lá, que era sobre o capitalismo. Ah, eu postei. Eu acho que o Rick do Overloader também postou, agora que eu tô lembrando. Eu postei brincando que era o Henrique conversando com alguém, o Henrique Antero, no caso do Nautilus. Mas eu acho que o Rick Sampaio do Overloader postou esse diálogo, ele é maravilhoso. Cara, é sensacional, é sensacional. Peraí, qual diálogo? É um diálogo que um personagem tá falando sobre uma teoria que, tipo, é o capitalismo, essa teoria, né? E aí, tipo, um outro personagem vai e responde ele, tipo assim, cara, isso daí é a maior idiotice que eu já vi na minha vida, sabe? Tipo, por que os trabalhadores têm que dividir seus lucros, não sei o que, sabe? Tipo, cara, o diálogo é muito bom, cara. Eu não vou falar porque eu vou estragar, entendeu? Procurem vocês ou joguem o jogo, porque eu não quero prejudicar o diálogo, que é sensacional, assim. Só aguentem um pouquinho o começo, que eu achei o começo um pouquinho chato, mas o resto compensa muito, 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 muito mesmo. Bom demais, gente. A gente vai chegando à reta final aqui do nosso programa. Eu sei que eu tô devendo indicação, mas, gente, o que eu tô jogando é o Death's Door e o Zelda. Então, eu só endosso as opiniões do Coelho, como eu já tinha dito, e já falei sobre o Death's Door também, então as minhas indicações são essas. Quero agradecer muito a presença do Lucas, cara, mais uma vez gravando aqui com a gente. Cara, as portas estão sempre abertas pra você, e hoje o papo foi muito especial, cara. Pô, a gente divagou aqui pra caramba e acho que chegamos num denominador
ali, né? Comum. Muito obrigado, cara, e, pô, volte sempre e valeu. Muito obrigado pelo convite, como sempre. Foi uma honra, fiquei muito lisonjeado e gostei muito de conversar com vocês, sempre gosto. Então, tamo aí, tamo junto. Deixa suas redes, cara, pra galera poder te seguir, acompanhar seu trabalho também, o que você tem feito. Eu trabalho no Nautilus, pra quem não conhece, é um canal /podcast de jogos. A gente tá em youtube.com/nautiluslink, twitch.tv/nautiluslink, e você pode procurar nos feeds Nautilus _link também, que você acha os nossos podcasts. A gente tem um podcast aqui, a gente fala sobre o que a gente tá jogando e um sobre as notícias da indústria. Então é isso, a gente cobre uma variedade bem grande de jogos, a gente cobre bastante jogos independentes, e vão lá ver o vídeo de Psychonauts 2. Eu me esforcei bastante e eu acho que vai ser um jogo muito especial. Muito legal, cara. Sigam o Nautilus é incrível. É incrível mesmo. É incrível. E apoia o apoia deles. É, tem isso também. Apoia.se/Nautilus, dá uma graninha lá. A parte mais importante. Mas é isso aí, galera. Não se esqueçam também de deixar o follow aí no seu agregador de podcast favorito. No Spotify também, se você ouve o Spotify, deixa o coraçãozinho lá. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, estamos aqui com um novo episódio fresquinho do Final Level Cast, que você também pode ser avisado se você fizer parte do nosso grupo do Telegram, que está o link aqui na descrição do episódio. Então dá uma olhadinha na descrição do episódio pra vocês encontrarem as nossas arrobas, os links e participarem lá da nossa comunidade, né, não, Dan? É isso, gente. Sigam todos os conselhos do Coelho, sigam a gente tá aqui na descrição. Segue lá o Nautilus, segue o Lucas, segue todo mundo. E agora vai jogar um Metroidvania aí, que é isso que é bom pra vida. Isso. Maravilhoso. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijo. Este podcast foi editado pela Maremoto.